Diz assim: da tribo de Issacar, 200 chefes que eram especialistas no conhecimento dos tempos e que sabiam como Israel deveria agir, comandavam todos os seus parentes. Da tribo de Zebulon, 50.000 soldados experientes, preparados para a guerra com qualquer tipo de arma, totalmente decididos a ajudar Davi. Então volte, por favor, só para ler de novo aqui. Da tribo de Issacar, 200 chefes que eram especialistas no conhecimento dos tempos. Então, sabiam como Israel deveria agir. Por discernir os tempos, eles sabiam se alinhar a como Israel deveria agir. E comandavam todos os seus parentes. Amém? Senhor Deus, obrigado por essa noite. Pedimos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações, que nós estejamos aqui prontos para ouvir, que nós estejamos aqui com o nosso coração aberto. Nós declaramos, Pai, que a palavra, Deus, será uma palavra procedente, será uma palavra, Deus, para o tempo presente. Nós declaramos em nome de Jesus que o nosso coração está apto a receber a sua semente, a semente da palavra de Deus. Que o Senhor esteja conduzindo essa mensagem, assim como o Senhor tem conduzido esse culto. O Senhor é bem-vindo aqui, o Senhor é exaltado, o Senhor, Deus, aqui é reconhecido. O Senhor é Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Rei dos reis. O Senhor é exaltado em toda a terra. Todas as nações reconhecem que o Senhor é Deus. A natureza, Pai, te louva. A tua criação te exalta. Nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós bendizemos o seu nome. Em nome de Jesus, nós nos alegramos no Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, pode abrir de novo em 1 Crônicas 12:32. É muito importante nós discernirmos os nossos tempos e nós entendermos o que Deus tem para o futuro, o que Deus tem para um tempo que se aproxima. Então, quando a palavra diz aqui que da tribo de Issacar, eles tinham e eram especialistas no conhecimento dos tempos, eles tinham uma habilidade. Cada tribo tinha ali uma especialidade. Existia uma tribo que a especialidade deles eram para a guerra. Outros, como a de Levi, né, eles tinham ali também a especialidade da adoração, dos louvores, enfim. Então, da tribo de Issacar, especialista no conhecimento dos tempos. E a palavra tempos aqui, do hebraico, ela se refere a ciclos, estações, ela se refere a fim de um tempo e início de uma nova era. Então, discernir os tempos significa identificar o término de certas estruturas e o começo de certas estações. A tribo dos filhos de Issacar, eles compreendiam as épocas, conheciam a urgência da hora, os períodos do sol, da lua, intercalações dos meses, eles conheciam as datas das festas solenes e assim interpretavam os sinais dos tempos. E por um dom profético pertencente àquela tribo, conseguiam colocar tudo isso junto para discernir o futuro que Deus queria manifestar. Então, uma vez que eram capazes de ver o que Deus estava fazendo, eles se alinhavam ao processo, pois interpretavam as tendências e podiam ver as curvas da história. Quando nós conseguimos entender o que Deus está fazendo, o movimento que Deus está gerando, o movimento do tempo presente, nós conseguimos fazer o quê? Nos alinharmos a esse tempo. Então, uma das habilidades que nós precisamos ter é a habilidade de discernir o que Deus está fazendo. Discernir o tempo presente. Não é suficiente somente ter um diagnóstico do nosso tempo, mas nós precisamos ter uma palavra procedente, uma palavra rema, uma palavra diretiva. Nós precisamos entender o que Deus tem dito para nós. Nós precisamos entender qual palavra se refere ao nosso futuro. E nós devemos sair de onde estamos e ir de encontro ao futuro. Quando Deus tem um futuro para se manifestar, esse futuro procura pessoas. Só que algumas pessoas ficam perdidas no tempo, atrasadas. Outras se adiantam. E quem se adianta, não na frase que nós conhecemos, quem se adianta governa, mas quem está adiantado em relação ao tempo, quando é um tempo de Deus e você adianta aquilo, você está sujeito a uma grande queda. Jesus, quando estava ali no deserto, o diabo chegou para tentar Jesus e ele propôs a Jesus o quê? Um adiantamento do que já era por direito a ele. O diabo propôs a ele que sem a cruz, somente se prostrando diante dele,
ele receberia o quê? O governo das nações. Levou ele ao pináculo, ele conseguiu ver toda a terra e falou assim, está vendo todos esses governos? Se prostrado e me adorares, eu te entrego. Não precisa de cruz, não precisa de sacrifício, não precisa de espinho. Só que Jesus, sendo Deus, se ele adiantasse o que não era para aquele tempo, ele estaria se sujeitando a uma grande queda. Então, olha que interessante, em Israel antigo, os ciclos eram definidos pelas festas. Quem já ouviu falar? Páscoa, obviamente, aqui a gente conhece pelo coelhinho e pelo chocolate, né? Mas obviamente o significado dela tem um significado para Israel de uma forma muito mais forte do que aqui normalmente para a nossa nação, né? Tem um significado bem mais robusto para a nação de Israel. Páscoa, a festa dos pães asmos, os sábados, as primícias, o Pentecoste, a festa de Yom Kippur, a festa dos tabernáculos. Então, quando vamos às Escrituras, nós temos na Escritura o tempo presente, o cumprimento dos tempos, os tempos futuros e os fins dos tempos. O único problema é que a palavra de Deus, preste atenção, a palavra de Deus, a Bíblia, sem o Espírito Santo, corre um grande risco de se tornar uma religião. A Bíblia traz o discernimento dos tempos. A Bíblia traz o tempo presente, o tempo passado, o final dos tempos. Só que se nós lemos a Bíblia sem a condução do entendimento, como diz a palavra, ora ao Espírito Santo e ele te conduzirá à única verdade. Se nós lemos a palavra, a Bíblia sem o Espírito Santo, é um grande risco de se tornar o quê? Uma religião. Pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Pode cortar cabelo, não pode cortar cabelo. Tem que fazer assim, não tem que fazer assado. E aí você corre o risco de ficar preso à letra. E a palavra fala que a letra mata. Consegue entender? Então nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus, Wesley, para que ele nos conduza ao entendimento da palavra. Para que dentro da Bíblia ele nos permita discernir o final de um ciclo e o início de um novo tempo. Para que o Espírito Santo nos leve a nos posicionarmos a um novo momento. Talvez agora não é um tempo de guerra. Talvez agora é um tempo de construir. Em meio à guerra não se constrói. Em meio à guerra você sai para a batalha. Talvez agora não seja um tempo de construir, mas seja um tempo diferente. Seja um tempo de descanso. E talvez no tempo de descanso você está o quê? Trabalhando. Quantas pessoas perdem o respeito e o carinho dos próprios filhos porque nunca tem tempo para a família? Steve Jobs, que todo mundo conhece, um grande empresário, empreendedor, marcou toda uma geração, fundador e dono da Apple, bilionário, figurou entre os 3 mais ricos do mundo por um bom tempo. Na biografia dele diz que, em resumo, o filho dele disse ao pai, né, ao Steve Jobs, pai, a última coisa que eu quero é ser igual a você. Ele era totalmente viciado, um workaholic, ele era viciado em trabalho, em progredir, em trazer novas tecnologias, mas ele não tinha um tempo, talvez para jogar um beisebol com o filho dele, um futebol americano, assistir um The Chosen. Então, olha o que diz Daniel 20, do 19 ao 22. Nós temos falado que nós temos que estar na política, nós temos que estar na cultura, nós temos que estar na arte, nós temos que estar nas músicas. Nós falamos aqui do trap, do funk, nós vamos entrar dentro do trap, do funk, do pagode. Já tem aí os marcados, né? Quem conhece os marcados aí? É bem legal, né? Ó, o Luquinha já comeu um churrasco ouvindo marcados, né? Então, então nós vamos entrar, sabe por quê? Se a geração está escutando, o que a gente pode fazer? Trazer letras que evangelizam através de um determinado padrão, estilo musical. Óbvio que eu não estou falando da gente trazer o modismo para dentro da igreja. Eu não estou falando disso. Só que ao mesmo tempo que existia antes o rock, que falava do diabo lamber a cara de Jesus, uma vez eu estava com uma colega minha, ela estava com uma camisa, e nessa camisa tinha Jesus crucificado de cabeça para baixo e o diabo lambendo a cabeça de Jesus. Aquela coisa mais macabra. E ela falou assim,
ela, uma certa feita, ouvindo uma música, me colocou para ouvir. Eu não ouvia nada, aquele grito. E ela falava assim, a tradução dessa música, eles falam isso. Que aqui o diabo está devorando Jesus. Tá? Hoje existem rocks como várias pessoas conhecem aqui. Oficina G3 ficou tão famoso. Quantas pessoas se converteram ouvindo um rock? Oficina G3. Então, nós temos falado a respeito disso. E olha que interessante. Nós temos que entrar na arte. Nós temos que entrar nos cinemas. Nós temos que entrar nas séries. Olha as séries. Quantos aqui já ouviram falar do... Como é que é aquela série que todos morrem? Good of War? Não, Good of War é um jogo. Dos deuses. Cada hora tem um deus de uma certa... Como é que chama esse negócio, gente? Que bom, ninguém aqui está assistindo essas coisas. Isso. Alguma coisa do Throne, alguma coisa assim. Game of Thrones. Aí você tem, como é que chama aquela dos fungos, que o fungo vai pegando todo mundo? The Last of Us. Aí você tem várias séries, vários seriados, e todo mundo fica lá, somente assistindo aquilo que talvez não traz nenhuma modificação, é legal, mas às vezes tem muitas cenas de sexo, às vezes tem apologia a multipluralidade de gêneros, às vezes a única mensagem é de violência. Aí vem Gessé, um mente de Cristo, vê uma pessoa que está atualizada com o tempo presente e cria um The Chosen. E tira todo mundo que estava assistindo aquele tanto de bobagem para assistir uma mensagem que fala sobre a história de Jesus. Quantas pessoas têm se convertido através do The Chosen? Aí o negócio cresce tanto que vai para cinema, tem dia especial e não para de crescer. Enquanto alguns ficam só criticando, seriado, isso, aquilo. Outros estão entendendo os tempos. Opa, é o seriado? Se as pessoas não estão sabendo, então deixa eu ir para lá. É através de lá que eu vou evangelizar. Consegue entender? Então Daniel 20, 19 ao 22 diz assim. Daniel 2, se eu não me engano. Então o mistério foi revelado a Daniel em uma visão de noite, e Daniel louvou ao Deus dos céus. E disse, louvado seja o nome de Deus para todo sempre, a sabedoria e o poder a Ele pertencem. Olha só, louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder pertencem a Ele. Versículo 21. Ele mudou as épocas. Opa, ele está falando de tempo aqui. Deus muda as épocas, Deus muda os tempos. Quem aqui tem um celular iPhone ou Samsung? Praticamente, de 3 em 3 meses, tem o quê? Um update. Opa, iOS 16.1, 17. Isso, 17. Se você não está apto a receber um novo update, você vai ficar o quê? Travando. Vai dar pau. Então, ele muda as épocas, as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Versículo 22, revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Nós temos que buscar de Deus, porque Ele revela coisas profundas e ocultas. A glória dos reis é o quê? Revelar as coisas, e a glória de Deus, ocultar. Então cabe a nós, Fred, Milena, cabe a nós revelar as coisas ocultas. É por isso que tem gente que está cega, está andando só na letra, porque elas pararam de ser conduzidas pelo Espírito Santo. E a partir do momento que você deixa de ser conduzido pelo Espírito Santo, e você vive só na letra, você se torna um religioso. Mas a fé não se resume em religião. A fé é a vida em Cristo e ponto final. Fé e religião são coisas diferentes. Por isso que alguém fala assim, Davi, você é uma pessoa religiosa. Eu sei às vezes o que a pessoa quer dizer, mas às vezes ela está pensando errado e eu acho que não. Aí eu sempre interrompo, não, cara, eu não sou religioso. Talvez eu já fui, mas eu não sou religioso. Religião e fé não tem nada a ver, certo, Vitória? Religião e fé são coisas distintas, Júlio. Daniel 12, 7 a 10 diz assim: o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda. E eu o ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo, tempos e metade de um tempo, quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas estas coisas se cumprirão. Eu ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei: meu Senhor, qual será o resultado disso tudo? Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão guardadas em segredo
e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão agindo. Aqui fala que os ímpios agirão puramente? Aqui fala que os ímpios se converterão e se dobrarão diante do Rei dos Reis? Os ímpios farão o quê? Continuarão agindo impiamente. Vai continuar tendo igrejas, falsas igrejas, que os pastores vão estar lá expulsando demônio e é uma mulher fingindo porque eles querem manipular o povo. Os ímpios continuarão agindo impiamente. Vai continuar tendo lugar que eles chamam de igreja, onde eles vão manipular o povo, falar sobre dinheiro, de recurso, de uma forma a extorquir e ao mesmo tempo tirar até a pele da ovelha se for preciso. Não vai ser só a lã. Porque os ímpios continuarão sendo ímpios. Vai ter pessoas que vai profetizar, mas não é Deus falando, porque ela sabe que se ela profetizar e ela pode usar aquele falso dom para negociar, ela pode conseguir um dinheiro com um dom que na verdade não é um dom de Deus. Pessoas que na verdade não têm espírito de revelação e adivinham as coisas, mas por espírito de adivinhação. São coisas diferentes. Então, a palavra diz: muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão agindo impiamente. Nenhum dos ímpios levará isso em consideração. Nenhum, Caio. Nenhum. Mas os sábios entenderão. Nós fazemos parte de uma nação cujo Deus é o Senhor. E nós somos sábios porque o nosso Deus, que é a própria sabedoria, é Ele quem nos conduz. Em nome de Jesus, eu declaro uma igreja sábia. Eu declaro que nós seremos conduzidos pelo Espírito Santo. Eu declaro que nós estaremos com os nossos ouvidos atentos a ouvir. E nós estaremos aptos a cumprir aquilo que lhes foi designado. Em nome de Jesus. Então, no tempo do favor, se você não responder, Deus levanta outra pessoa. Entenderam? No tempo do favor, se você não se manifestar, Deus levanta outro, Lucas. E assim foi com Saul. Saul foi levantado como Deus, como rei sobre Israel. Só que ele não soube usar do favor sobre a vida dele. E aí o que Deus fez? Levantou Davi. Tem pessoas que estão sendo substituídas, não porque o tempo delas terminou, mas porque elas não souberam corresponder ao favor de Deus. No tempo de se levantar, elas quiseram continuar sentadas. No tempo do update, elas quiseram ficar nas campinas de Sodoma. No tempo de subir o morro, de subir o seu monte, elas estavam olhando para trás como a mulher de Ló, e ela virou o quê? Uma estátua de sal. Porque ela não queria deixar o passado. É aquela pessoa que vive falando: ai, aquele tempo lá atrás, ai, aquele tempo assim, meu irmão. Deixando as coisas que para trás ficam, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Sigo para o quê? Para o alvo. Nós temos que desapegar do passado. Gideão estava preso em um loop, em um ciclo de tempo, onde todas as vezes que eles começavam a plantar, viam quem? Alguém se lembra? Os midianitas. E eles roubavam. Imagina, Caio, você está lá plantando uva, você está lá plantando a sua figueira, você está lá cultivando, e joga água, e joga adubo, e aí você tem funcionário para ajustar. Aí quando chega o tempo da colheita, que a uva começa a ficar roxinha, chegam os midianitas. E aquele 1 ano, 6 meses de trabalho é roubado. E assim estava o povo de Israel, Laís. E por um ciclo, e por bastante tempo. Carla. Até que veio um anjo e convidou Gideão para a batalha. Até que veio um anjo e lhe convidou a lutar. A minha pergunta é: como você tem reagido ao convite que te foi feito? Você recusou? Você tem agido com preguiça? Você está com medo e está parado? Ou você se levantou? Você tem colocado desculpas? Ah, minha mãe, meu pai, meu irmão, meu esposo, minha esposa, meu filho. Qual tem sido a sua desculpa? Se você não se levantar, a palavra de Deus não volta vazia, Jessé. Ele levanta outro.
a unção que era sobre você vai ser derramada sobre outra pessoa. É por isso que ele fala que a lâmpada que não for colocada no lugar mais apropriado para brilhar mais, logo depois ele fala, a quem tem, mais lhe será dado, a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, se você tinha um óleo para manter sua chama acesa, ele vai pegar aquele óleo e vai colocar na lâmpada que está brilhando, porque Deus não desperdiça recurso. As conexões que eram para vir para você, vai vir para outros, Caio. Não na sua vida, mas se você não se posiciona e não decide brilhar. Por quê? A palavra de Deus tem que se manifestar. Então, quando nós olhamos para Mordecai, o que Mordecai diz a Esther? Abre, por favor, em Esther 4, do versículo 13 ao 14. Todos aqui conhecem a história de Esther? Na história de Esther, para quem não conhece, bem rapidamente, um certo homem, ele propôs ao rei matar os judeus, exterminar os judeus, usando de uma desculpa de que os judeus eram um povo que servia a outro Deus, e que isso e que aquilo, e que seria contra o governo dele e tal. E o rei falou, opa, então vamos matar esse povo, pode seguir adiante, mata todo mundo, Fred. Só que o rei autorizou matar os judeus, sim ou não? Uma espécie de Hitler se levantou. Sim ou não? Só que a esposa do rei, a rainha, era uma judia. Então, quando esse homem propôs ao rei que ele matasse os judeus, consequentemente, quem poderia ser afetada? A rainha. Já pensou se o rei coloca o anel dele de selar, autoriza, e só depois ele vai saber que a rainha era judia? Perdeu. Deu a palavra, selou. Só que a rainha, a mulher, ali a rainha, ela não podia se chegar diante do rei de qualquer forma. Se ela se chegasse e o rei não estendesse sobre ela o cetro, não agisse com ela de benevolência, ela poderia ser morta. Olha que interessante. Ou seja, para Esther tinha o que, Milena? Um risco. E se ela chegasse diante do rei, porque o rei não tinha chamado ela, chegar diante do rei sem ser chamado, era risco de morte. E aí, Caio? Mordecai diz o seguinte a ela. Mordecai era um conselheiro de Esther, era um homem que servia a Deus. Ele diz assim, ele mandou dizer-lhe, Esther, não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei, ser uma rainha, ser casada com o rei, você será a única entre os judeus que escapará. Se você ficar calada nessa hora, socorro, gente, preste atenção, olha o que nós temos falado aqui. Esther, se você ficar calada nessa hora, Júlio, se no momento de se levantar você ficar calado, Carla, se no momento de se posicionar você não se levantar, Vitória, se no momento que for de erguer e ir para a batalha você não ir, Caio, se no momento de se posicionar e confiar e dar o seu passo você não der, se ficar calado nesta hora, socorro e livramento surgirão o quê? Vamos lá, socorro e livramento surgirão o quê, Miriam? De outra parte para os judeus. Se você não fizer, Esther, alguém vai fazer, porque a palavra de Deus vai se cumprir, Deus vai livrar o seu povo. Então não pense que você será poupada. Se você ficar calado nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai serão mortos. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? A minha pergunta para você é, você não foi levantado nesse tempo, justamente porque esse tempo precisa de você? Como você tem reagido? Amém? Eu creio que eu nasci nesse tempo, porque é para esse tempo que Deus me levantou. Eu creio, Pai, que o Senhor nasceu nesse tempo, porque é para esse tempo que o Senhor te levantou. Eu creio, Letícia, que Deus te levantou para esse tempo, porque é para esse tempo que Deus te chamou. E se nós cremos nisso, nós temos que ir de encontro à palavra. Se Deus te chamou, se você nasceu para esse tempo, seja a resposta para a sua geração. Comece sendo a resposta na sua casa, seja a resposta na sua vizinhança, seja a resposta no seu bairro, até ser a resposta na cidade, até ser a resposta para a nação, até ser a resposta para uma geração, para o mundo. Aleluia! Então nós somos chamados para sermos resposta
para uma geração. O rei Josias diz assim, no livro de 1 Reis 13, do 1 ao 4. Quantos estão entendendo a palavra? Diga amém. Olha só, isso é muito interessante. Aqui no livro de Josias, no livro de Reis, o rei Josias, ele foi, escutem isso, foi dito uma profecia sobre um determinado rei que iria nascer, Jessé, 350 anos antes. Quantos anos? 350 anos. E olha o que diz 350 anos antes de Josias nascer. Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel. Não diz o nome desse homem aqui, desse profeta. Mas um homem de Deus foi de Judá a Betel. Quando Jeroboão estava em pé, junto ao altar para queimar incenso, incenso para outros deuses, incenso diante de outros altares, diz o seguinte, versículo 2. Ele clamou contra o altar. Ou seja, o homem de Deus chegou, Milena, e ele clamou contra o altar. Olha o que ele clamou. Segundo a ordem do Senhor, ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi, e se chamará Josias, da tribo de Davi, e se chamará Josias, 350 anos antes dele nascer. Sobre você, ele sacrificará os sacerdotes dos santuários locais, que agora queimam incenso aqui, e os ossos humanos serão queimados sobre você. Versículo 3. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal, e este é o sinal que o Senhor declarou: o altar se fenderá, e as cinzas que estarão sobre ele se derramarão. Próximo. Quando o rei Jeroboão ouviu a mensagem que o homem de Deus proclamava, a palavra fala que ele se irou. A palavra fala que ele não gostou daquela palavra. Então, quando o rei Jeroboão ouviu a mensagem que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele o dedo, apontou e ele ordenou: prendam-no. Na mesma hora, no entanto, o braço que ele tinha estendido ficou paralisado, de modo que não conseguia contraí-lo. Esse é o poder de Deus. Aquilo que ele fala, ele sustenta, Wesley. Aquilo que ele fala, ele te garante. Versículo 5. Além disso, o altar se fendeu e as suas cinzas se derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus, por ordem do Senhor. Então, havia uma palavra liberada 350 anos antes, que pairava no ar para se cumprir. Pegaram? Existia uma palavra, Wesley, que foi liberada, Manu. 350 anos, que ela pairava para o quê? Se cumprir. E a palavra de Deus, ela não cai por terra. A palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela cumpre aquilo que lhe foi determinada. Então, quando no livro de Isaías diz que a palavra de Deus, ela sempre se cumpre, que ela prospera naquilo que ela foi designada, existe também uma profecia no livro de Joel 2, 28 a 32, que diz assim. Joel 2, 28 a 32. Depois disso derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão visões e os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígio no céu, na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, até mesmo entre os sobreviventes, aqueles a quem o Senhor chamar. Então, o que existe é uma palavra que paira sobre a nossa geração, que paira sobre a nossa atmosfera. E o que nós precisamos entender, o que nós precisamos ter por certo, é que essa profecia foi liberada no livro de Joel. Ela paira sobre os nossos tempos e ela encontrará aqueles dispostos a viverem por elas.
A profecia encontrará aqueles que vão de encontro à palavra. A profecia encontrará e se manifestará naqueles que têm buscado, naqueles que têm desejado, naqueles que estão com sede, naqueles que de verdade anseiam. Não naqueles que são perfeitos, porque o único perfeito foi Cristo, mas naqueles que mesmo sendo pecadores, eles estão de joelhos, buscando a Deus, buscando ser melhor a cada dia, buscando o cumprimento da profecia, buscando o discernimento dos tempos. Aleluia! Aleluia! As profecias contido na palavra de Deus, elas se manifestam naqueles que se predispõem a buscá-las. É por isso que às vezes você olha para pessoas que estão vivendo as profecias, que estão vivendo as promessas de Deus, e você fala, por que com ele dá e comigo não dá? Às vezes você está simplesmente no processo, mas às vezes não. Às vezes você está negligente. Às vezes você está preguiçoso. Às vezes você não se predispôs. A palavra não vai se manifestar em sua vida até que você coloque o pé primeiro. Deus já se sacrificou por você. Ele já pagou o preço na cruz do Calvário. Ele já levou com ele os nossos pecados. A palavra diz assim, que ele nos atraiu, ele nos chamou, não havia um justo sequer, ele nos atraiu primeiro. Depois de tudo isso, está feito por nós um livro, que é a palavra de Deus, que constitui uma constituição que é verdade sobre a vida daqueles que creem, que carregam promessas, que carregam profecias. Só que alguns agora estão esperando de Deus novamente um agir. Só que o agir de Deus, ele não vem daqueles que esperam, ele vem daqueles que buscam. O agir de Deus, ele vem daqueles que se predispõem, daqueles que colocam o pé na água, daqueles que não olham para trás, daqueles que não negociam, daqueles que não servem achando que Deus está pegando boi, que o pastor está aqui, ele está pegando boi. Não, meu amigo, você está pegando boi de ter sido chamado, você está pegando boi de ser servo, você está pegando um boi, meu irmão, de ter sido escolhido, você está pegando boi de ter chance de servir ao seu Deus, que a palavra fala que por ele vivemos, nele vivemos, por ele agimos, ele é o Criador dos céus e da terra, e ele permitiu que o servindo fosse uma chance de nos aproximarmos dele. Então todos vocês que servem a Deus, sirvam de coração, porque Ele não precisa da sua ajuda. É você que lhe foi constituído a graça de poder servi-lo, de poder adorá-lo, de poder entregar o seu melhor. E deixa eu te falar, por buscá-lo, você encontrará não somente a sua face, mas encontrará as suas mãos, encontrará o favor dEle. As bênçãos irão de encontro a você. Aleluia! Glória a Deus! Então, a profecia parava sobre o tempo. E 350 anos depois, a profecia encontra Josias. Nós lemos 1 de Reis, no capítulo 13, e agora nós vamos ler 2 de Reis, 350 anos aproximadamente depois. Capítulo 22, por favor, do 10 ao 11. Vamos entender o que a palavra nos diz. Depois, gente, o que estava acontecendo? Deixa eu situar vocês. Quem que tinha passado pelo governo, pelo reinado de Israel? Simplesmente Acabe e Jezabel. Uma das pessoas mais perversas que reinaram diante do povo de Deus, do povo de Israel. Acabe era a personificação do homem frouxo, pagão e que não sabia se posicionar. Jezabel era a personificação da mulher feiticeira porque ela manipulava o seu próprio marido. Servia a outros deuses, não era temente a Deus, era uma mulher má. Eles instituíram altares a Baal, eles levaram o povo de Israel a pecar, eles levantaram altares a outros deuses. Sabe o que ela fez? Miriam, a palavra fala que ela queimou os livros, os papiros, os manuscritos da palavra de Deus, ela queimou. E se ela pudesse, ela queimaria todos. E Jessé, ela queimou, na cabeça dela talvez, todos. Só que ela não queimou todos. A palavra nos mostra, no livro de 2 Reis, que tinha um livro remanescente. E olha que interessante. Depois, o secretário, na realidade aqui o rei Josias, mandou com que um dos secretários dele fosse cumprir uma determinada ordem, com algumas pessoas, a respeito das pratas, de algumas coisas que tinham que ser organizadas. E esse servo do rei, quando ele voltou,
ele voltou com uma novidade diante do rei, Yasmin. A novidade dele foi, depois, o secretário Safã falou com o rei, cumpri, rei, a sua ordem assim assado vai ser feito. E o sacerdote acrescentou, e Safã acrescentou, o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. Safã, o servo do rei, o leu para o rei Josias. E a palavra continua assim: assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, ele rasgou as suas vestes e deu estas ordens ao sacerdote Ilquias, Aicom, filho de Safã, e aqui começa a falar, ele rasgou suas vestes, ele se colocou a se arrepender, ele se colocou a se humilhar diante do Deus Todo-Poderoso, e ele restabeleceu os princípios de Deus. Existia um homem que se pôs a ouvir o que estava no livro, e a profecia que foi dita 350 anos atrás, encontrou o profeta através do qual ela iria se manifestar. Que as profecias ditas sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, possam nos encontrar. Que ela possa te encontrar. Em nome de Jesus, que ela possa te encontrar. Em nome de Jesus, que você vá de encontro a ela. Que você comece a buscar tanto, que ela te encontre. Então, ao decidir ser a resposta para o tempo presente, as suas responsabilidades irão mudar. Santidade, renúncia, pagar o preço. Não o preço da lei, se martirizar, abluções, Mas agora, talvez as suas piadas não podem ser as mesmas. Talvez o seu palavreado não pode ser mais o mesmo. A sua conduta precisa ser mudada. E isso não tem nada a ver com religião. Isso tem a ver com um posicionamento sobre um novo tempo. Então, para que você encontre o favor de Deus, as profecias que foram liberadas sobre a sua vida, o primeiro passo é buscar. O segundo passo é se arrepender. O terceiro passo é se colocar à disposição do Espírito Santo de Deus. E dizer como o profeta Isaías, usa-me a mim. Não levanta mais ninguém não, que seja eu. Ser como a rainha Esther, que ela se colocou ao risco de ser morta, e ela se lançou na presença do rei, correndo o risco de ser morta. Mas quem quer ser um grande homem e mulher de Deus, não tem que ter medo de correr riscos na fé. Quem é homem ou mulher de Deus e quer fazer diferença na terra, tem que entender que as suas responsabilidades irão aumentar. Quanto mais alto você decide subir, mais desconfortável se torna. Mais o ar é rarefeito. Quanto mais alto você subir, mais o sistema de despressurização tem que ser consolidado. Um avião aguenta voar em altas altitudes, por quê? Ele tem capacidade para isso. Pega um teco-teco e eleva ele a uma altura de um Boeing. Você vai morrer, meu irmão, dentro daquele avião. Então, a sua nova posição exige que você aprenda a viver sob pressão. O Neymar tem uma posição de destaque. A posição dele exige que ele aprenda a viver sob pressão. Paparazzi, mentira, não tem liberdade, vai fazer alguma coisa, tem alguém tirando foto, ele diz alguma coisa, outro pega e distorce para virar notícia, para virar manchete. Se você quer subir, meu irmão, se prepare, porque você tem que acostumar a viver sob pressão. Mas tem uma resposta para você, que quanto mais alto você sobe, mais Deus se apresenta a você, porque você se torna capacitado a receber aquilo que Ele tem para te dar. Ele tem buscado aqueles que não têm medo da pressão, aqueles que não têm medo de subir o monte, de estar em meio ao ar rarefeito, porque Ele é o próprio ar, Ele é a própria fonte da vida. Que nós estejamos dispostos a subir a nossa montanha, que nós estejamos dispostos a fazer a diferença, que nós estejamos dispostos a ser como o rei Josias, que vamos queimar todos os altares de Baal, que vamos pegar a palavra, vamos nos arrepender, e mesmo sendo falhos e pecadores, nós vamos buscar incessantemente, até que a gente se encontre com a profecia que paira sobre o ar, e nós estejamos prontos para sermos usados pela palavra de Deus. Em nome de Jesus. E eu declaro em nome de Jesus, que você será uma resposta para a nossa geração.
A Bíblia fala sobre Paulo em 2 Coríntios 12, no versículo 7 a 9, que Paulo foi-lhe dado a ele grande sabedoria, informações que ninguém tinha. Ele foi levado aos céus dos céus, e a palavra diz assim, que para evitar que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um quê? Um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes pedi ao Senhor que o tirasse de mim. Ele, porém, me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Sabe o que Deus está falando aqui? Eu estou te entregando muito, mas aqui, Laís, você vai precisar de um espinhozinho na carne. Sabe por quê? Eu já passei por essa carne, eu criei esse corpo. E corre um risco, te conhecendo, de você se envaidecer. Você estudou aos pés de Gamaliel, você acompanhou a morte de tantos cristãos, consentiu na morte de Estevão, tinha autoridade, cidadão romano. Vocês viram no livro de Atos como que Paulo se portava quando ele era preso? Os judeus prendiam ele, na hora que ia chicotear ele falou assim, você tem certeza que você vai ter coragem de chicotear um cidadão romano? O Império Romano dominava. Se eles chicoteassem e prendessem um cidadão romano sem o consentimento de Roma ou o levasse à morte, aquele que o executou poderia ser levado a uma penalidade de morte ou perder o seu cargo de oficial. Cidadão romano, estudados aos pés de Gamaliel, influência, autoridade. E aí o Espírito Santo teve que colocar um espinhozinho na carne dele. E não tem problema você reconhecer as suas fraquezas. Muito pelo contrário. É importante reconhecer para que você as coloque sempre diante de Deus. Porque o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. E quanto mais você reconhece que não vem nada de você e que tudo é através dele, mais ainda o poder dele se aperfeiçoa em você. Mais ainda você vai o quê? Se alegrar nas suas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em sua vida. Quanto mais humilde você for, mais Deus irá te usar, porque Deus não divide lugar com o orgulho do homem. E não confunda, orgulho não tem a ver com pensar bem de si mesmo, com reconhecer as suas forças, com reconhecer a sua capacidade. O orgulho está levado, o orgulho se concretiza em pensar de si mesmo, além do que lhe é devido. Em pensar do outro, menos do que lhe é cabível. Então, nós precisamos discernir os tempos. Lucas 12, do 54 a 56, diz assim. Olha que interessante. Quando a gente vai estudar na história, lá no colégio, a gente ouve falar sobre as grandes navegações, não é verdade? E existiam alguns lugares que todo o conhecimento das bússolas, dos tempos, era compartilhado. Porque navegar nos mares não era seguro igual é hoje. Não tinha a tecnologia que tem hoje. Muitos deles acreditavam que a terra tinha um fim e você podia cair num precipício. Não é verdade? Muitos pensavam isso. Por isso que eles não tinham coragem de ir muito além. E se eu estiver andando e chegar ao fim da terra? Loucura. Então, existiam vários conhecimentos naquela época. Olha, quando o sol está assim, quem já sabe observar isso, por exemplo? Quando o tempo está meio assim e está meio avermelhado, é sinal que vai chover. Ou que não. Eles sabiam interpretar, os fariseus. Então a Bíblia diz assim, Jesus disse à multidão, quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover. E assim acontecerá. Quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor. E assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu. Como não sabem interpretar o tempo presente? Então, o que Deus está dizendo aqui é que além de saber interpretar o nosso tempo, cara, é tempo de corrupção. É tempo disso. É o tempo do anticristo. Além de saber interpretar o óbvio, que até um bobo sabe ver o que está acontecendo nos nossos tempos, nós temos que saber interpretar aquilo que Deus deseja fazer. E o único meio de entender e de ver como os da tribo ali de Issacar, é buscando de Deus, para que Ele nos revele da profundeza do seu conhecimento.
É buscando de Deus para que Ele confie em nós a revelação daquilo que Ele deseja fazer. A glória do Rei é descobrir, é revelar as coisas. Um profeta é aquele homem que enxerga o futuro. Um vidente de Deus é um homem que consegue ver as curvas do futuro. E Deus confia aquilo que Ele deseja fazer àqueles que estão aptos a receber, a continuarem humildes, a se posicionarem, aqueles que não têm medo da pressão, aqueles que não estão receosos com o ar rarefeito. Então, quantas vezes nós fomos para a escola para aprender a fazer perguntas que ninguém está fazendo? Não é verdade? Quantas vezes nós precisamos nos desconectar do que tem sido falado hoje, para nos conectarmos com aquilo que Deus quer fazer, com aquilo que Deus está falando? E nós precisamos de uma palavra procedente, nós precisamos de uma palavra rema, nós precisamos de uma palavra diretiva, e Deus tem uma palavra procedente para cada um de nós. Para esse tempo de agora, a palavra para você não é igual aquele profeta que diz, morte na panela! A palavra para você é daquele que traz a solução para a morte na panela. A palavra para você é daquele que faz o machado subir nas águas. A palavra para você é daquele que tem a palavra da provisão, a palavra da direção, a palavra do discernimento. A palavra para você é aquele que diz, vá se banhar no rio 7 vezes e na 7ª vez você será curado. E a cura vem. A palavra para você é a palavra que diz, vem aqui, vem cá, deixa eu cuspir no barro, passar no seu olho e você será curado. A palavra para você é a palavra que será uma resposta para a sua família, será uma resposta para o seu ministério. A palavra para você será a resposta para a sua vida financeira, para os seus negócios. A palavra para você serão novas ideias. A palavra para você será novos dons que você precisa manifestar. Em nome de Jesus, essa é a palavra presente para você. Aleluia! Então, se desconecte do que tem sido dito sobre o nosso tempo presente e se conecte com aquilo que será dito sobre o tempo futuro. Comece a buscar de Deus o que Ele tem para a sua família. Comece a buscar de Deus qual que é a palavra diretiva para os seus negócios, para a sua vida financeira. Comece a buscar de Deus qual que é a palavra diretiva que Ele tem para a sua vida ministerial. Comece a buscar de Deus e Ele vai te revelar. Busque até que a profecia que paira sobre o ar, ela possa te encontrar. E a Bíblia, ela nos instrui a buscar os melhores dons. A palavra, ela nos instrui a nos colocarmos na nossa torre de vigia. A palavra nos ensina e nos estimula a pedir, bater até que a porta seja aberta. Buscar até que nós possamos encontrar. Pedir até que nos seja dado. E ele ainda complementa, aquele que pedir, peça bem, peça direito. Muitos não recebem porque pedem mal. Está no tempo de parar de se atentar para o diagnóstico que tem sido dado por vários profetas do caos, youtubers que sabem dizer o que tem acontecido. Morte na panela no Supremo, morte na panela na presidência, morte na panela no BNDES, morte na panela na saúde, morte na panela no BNDES, morte na panela na sociedade, morte na panela na integridade, morte na panela na segurança pública, morte na panela no Senado, morte na panela na Câmara, morte na panela no Brasil. Enquanto isso, se levantem por favor, se levantarão os remanescentes, que trarão a vida para a morte que é na panela. A profecia tem buscado aqueles que estão se colocando na torre de vigia, porque ela vai se cumprir. E se não for através de Esther, vai ser através de outra. Mas a Esther vai se colocar na sua linha de risco. Só que o risco dela é sobre a palavra de Deus. E o livro de Isaías diz que a palavra de Deus, ela não cai por terra, até que cumpra aquilo que lhe foi designada. Ela prospera, ela acontece, ela encontra lugar de resposta. A palavra de Deus, ela é poderosa. Você tem poder sim, para derrubar a palavra que foi dita sobre a morte na panela. Quando alguém disser morte na panela, quando alguém disser besta, quando alguém disser anticristo, você sabe que isso vai acontecer. Mas a sua preocupação não está na besta, porque ela tem que vir. Não está no anticristo, porque ele tem que se manifestar. A sua preocupação estará naquilo que Deus deseja realizar através de você. A sua preocupação será em encontrar a promessa que foi liberada e que você deseja que se manifeste através da sua vida. E ele vai se manifestar, ela vai se manifestar, ela tem se manifestado desde Abraão, desde Noé, até os nossos dias atuais. Ela tem trazido avivamentos, ela tem trazido poder, ela tem trazido a manifestação de cura,
de prodígios, de milagres, de maravilhas. Ela tem trazido resposta, ela tem trazido visão, ela tem trazido profecia. Quem olha para a morte na panela, a Bíblia diz assim, que onde não há visão, o povo perece. Por falta de profecia, o povo se perde. E quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, nós tiramos o olho da morte e colocamos o olho na vida. Ele é a vida, Ele é a resposta, Ele é tudo. Ele é o rio de águas vivas que te enche, que te preenche de alegria, de leveza, de regozijo, de gozo, de paz, de contemplação. Pode ser em meio às tempestades, você estará dormindo na polpa do barco, assim como Jesus. Seja em meio aos espinhos de Paulo, mas você terá uma revelação presente que te conduzirá para o futuro que Deus tem para você. Eu não sei o momento que você está passando, mas eu sei o que Deus disse sobre a sua vida. Eu sei o que Ele garantiu sobre a nossa vida. E o que Ele falou vai se cumprir. O milagre vai acontecer. A palavra diretiva te alcançará. Em nome de Jesus, você se tornará um homem poderoso. Você se tornará uma mulher poderosa, ousada. Em nome de Jesus, que livrará a sua nação, que livrará o seu povo, que tirará o povo da angústia, que levantará o necessitado, que puxará aquele que está sedento, vem para cima. Em nome de Jesus, tome o seu posto de vigia, suba a sua montanha, abrace o seu chamado. Em nome de Jesus, se arrependa, se lance diante do Deus Todo-Poderoso. A palavra diz assim que Ele não resiste, Caio, a um coração quebrantado, a um coração que se arrepende. Oh Espírito Santo de Deus, Senhor, encha os nossos corações de sede pela sua presença.